Você já se pegou pensando, eu amo a minha mãe, eu amo meu pai, mas eu simplesmente não aguento mais? E no segundo seguinte veio uma culpa enorme por ter pensado justamente isso? Se isso já aconteceu com você, eu preciso que você fique comigo pelos próximos minutos, porque existe uma verdade que quase ninguém conta para quem cuida de um idoso. O problema pode não ser falta de amor, pode ser exaustão, isso mesmo. E o mais perigoso é que essa culpa faz milhares de cuidadores se destruírem em silêncio, acreditando que precisam ser fortes o tempo inteiro. Só que existe uma coisa que muda completamente a forma como você enxerga esse cansaço. Talvez pela primeira vez, depois de muito tempo, você consiga cuidar de quem você ama sem abandonar completamente a si mesmo. Pois bem, a proposta desse vídeo é justamente trazer essa reflexão dentro do universo do cuidado, a respeito principalmente da culpa envolvida ali em todo esse processo que envolve o cuidado do idoso. E eu quero contextualizar aqui primeiro, antes de falar sobre isso, para que a gente consiga entender e reflita junto, que a questão justamente é essa. Cada vez que o tempo passa, a gente percebe que as pessoas estão ficando cada vez mais idosas e em idade cronológica muito maior, ou seja, não só idosos, mas muito idosos, quando passam ali de 85 anos de idade. E por conta disso, por conta de ter muito idosos, fatalmente alguém vai ficar responsável por esse familiar mais idoso, e aí esse processo do cuidado ele tem acontecido em muitos lares de forma mais densa, de forma mais evidente. É porque eu abro essa discussão, esse esse momento para que você também reflita sobre a necessidade de ter um novo olhar dentro desse processo do cuidado. Porque essa também é a minha proposta aqui dentro desse canal. É que você consiga ter um novo olhar sobre o cuidado do idoso. A propósito, quem não me conhece, eu sou o Dr. Milton Botelho, pós-graduado em geriatria, e há mais de 13 anos eu tenho atendido inúmeros familiares e contextualizado ali o cuidado do idoso de maneira que consiga ajudar muitas famílias a ter esse novo olhar, trazendo mais conhecimento, que é a proposta desse vídeo. Então, se você não é inscrito aqui no canal, toda semana tem vídeo novo. Você aproveita também, já curte esse vídeo, mais pessoas vão ser impactadas, vão refletir juntamente conosco dentro desse assunto, que eu sei que é muito denso. Então, olha só, com esse aumento da idade dos idosos, o envelhecimento cada vez maior, a gente sabe que a qualidade de vida dos cuidadores, das pessoas envolvidas no processo do cuidado, está cada vez pior, porque não existe um preparo para isso. Os cuidadores, eles enfrentam sim ali desafios que eles não estão preparados, porque não existe formação para ser um cuidador. Um belo dia cai no seu colo, então por algum motivo o idoso se tornou dependente e talvez você hoje seja o cuidador dele e foi de repente que isso aconteceu, você não sabe nem dizer como. E aí não tem preparo, inclusive não tem um preparo físico para isso, ou seja, as pessoas, como não tem um plano de ação, não estão preparadas fisicamente para isso e muitos cuidadores reclamam de dores nas costas, por exemplo, porque você tem que ficar mudando muitas vezes o idoso, da cama para uma cadeira, da cama para a poltrona, de uma cadeira dessa como uma poltrona para a cadeira de rodas ou a cadeira de banho na hora do banho. E isso cansa e se não tiver técnica para fazer isso, você vai machucar as costas fatalmente. Além do cansaço físico mesmo, de estar toda hora tendo que estar mudando ali muitas vezes esse idoso que já é ali ainda mais dependente até quando a gente fala de sua mobilidade. Então a gente sabe que não tem esse preparo. Da mesma forma que existe o impacto financeiro ali. Não se está preparado, porque não existe um plano, como eu falei, de ação. Muitas vezes porque não acha que isso vai acontecer na nossa família, de alguém ficar totalmente dependente, por exemplo. E aí não tem um plano financeiro para isso. E aí não existe aí é, um plano com relação a como que vai ser os custos de tudo isso. Aí a pensão que o idoso talvez tenha, ou o aposento que ele tem, quando tem, não dá conta de tanta medicação, de fralda, pomada, alimentação adequada que ele precisa, de tudo isso que dentro do universo do cuidado do idoso é muito denso e que realmente precisa de uma organização, precisa ali de um cuidado para poder acontecer de uma forma que não impacte tão grandemente na questão financeira. É preciso dividir, porque tem inúmeras outras contas ali dentro do cuidado. Eu sei que tem a questão também ali, aluguel, água, luz, e muitas vezes a pessoa responsável foi morar na casa do idoso, e aí acaba que tem que dividir ali também essa responsabilidade. Isso quando o familiar não deixa o próprio trabalho, a função que ele empenhava, ou seja, se ele não tinha um trabalho formal, mas algo que ele empenhava como um trabalho, ele deixa de mão para poder cuidar pura e exclusivamente do pai ou da mãe ou daquela tia que se tornou dependente, por exemplo.
E uma outra coisa que é muito comum e é o que mais me chama a atenção, que vai remeter ao que eu estou discutindo aqui hoje com vocês, é a questão da saúde mental e a saúde emocional, que fica muito abalada, porque não existe esse preparo, a gente não está preparado para isso, e um belo dia acontece de ser responsável por um idoso. E aí, por conta disso, a saúde emocional ela fica muito abalada, a saúde mental fica muito abalada. Daí porque essa questão da culpa ela está muito presente, porque aquela pessoa responsável muitas vezes idealiza que teria que cumprir de uma outra forma essa tarefa, com muito mais empenho, que não poderia errar nada, e que tudo isso gera muitas vezes uma sensação de culpa por se achar muito cansado, por se achar muitas vezes ali que não tem a capacidade de estar realizando o que está fazendo, ou uma sensação de culpa com relação ao próprio pensamento de estar cansado, de querer desistir. E eu vejo muito isso naqueles cuidadores que vêm na consulta, muitas vezes no retorno, depois que já vão criando ali um certo vínculo com a gente, no caso comigo ali, que estou acompanhando há um tempo, com a minha equipe, de poder partilhar e dizer, olha, tá muito cansativo, às vezes até chorar na hora da consulta, e dizer, eu tenho vontade de abandonar tudo muitas vezes. E aí eu poder dizer para essa pessoa que esse sentimento não é só dela, muitos estão com o mesmo pensamento porque não existe esse preparo. Daí porque fazer um acompanhamento clínico é fundamental e conversar sobre esse assunto é muito fundamental. Daí porque eu trago aqui nesse vídeo essa discussão para você refletir juntamente comigo sobre esse assunto. Então esse ciclo de culpa e perda de identidade do cuidador, ele tem a ver muitas vezes com aquilo que você coloca aí na sua mente. Por exemplo, hierarquia familiar. Poxa, ela é minha mãe, ela é meu pai, e já fez tanto por mim, eu tenho que fazer o máximo que eu puder por eles, eu tenho que fazer tudo perfeito, eu não posso errar nada. Isso já gera uma carga muito grande de autocobrança sua. E aí isso vai remeter naquele momento em que você não conseguiu, se frustrou por algum motivo, algo que você tentou e não deu, é a sensação de culpa muitas vezes. Uma outra coisa é auto-performance, no sentido de que você tem que ter a capacidade, olha só, o pensamento ele é danado, ter a capacidade de fazer tudo e resolver todos os problemas. E não é bem assim. A ideia, na verdade, é que a gente consiga dividir tarefas, fazer de uma outra forma. Quando não tem apoio de ninguém da família, inclusive contar com, às vezes, um vizinho, um amigo, ou contar com alguma rede de apoio que tem na internet, talvez na sua cidade, alguma rede, uma associação vinculada aí com alguma instituição, alguma ONG. Tudo isso é possível para poder você não enfrentar essa batalha sozinho. Uma outra coisa que a gente vê muito na prática daquela pessoa que é o cuidador principal, muitas vezes o cuidador exclusivo, ou seja, só tem essa pessoa, uma filha ou um filho, e eu tenho as duas situações, né, que são ali às vezes três, quatro filhos que existem, mas na verdade somente um está presente, os outros aparecem vez ou outra para ver a mãe ou o pai de banho tomado, para dar um cheiro e ir embora. Não participa do processo, então não entende e nem imagina a densidade que é todo o cuidado, que é justamente a questão de se anular. A pessoa está tão envolvida nisso que ela vive em função do outro. E aí deixa de sonhar, deixa de viver algum projeto que tinha, algum desejo, deixa de viver outras realidades que talvez ela tenha planejado antes, e com certeza a gente sempre tem algum sonho, para viver em função do pai ou da mãe. Então isso chama também muita atenção e precisa ser refletido sobre a necessidade de a gente partilhar o cuidado justamente para poder não cair tudo sobre uma pessoa só e essa pessoa não ter a capacidade, inclusive, de sonhar, de viver algum projeto seu. E a somatização de tudo isso, que no corpo da pessoa, ou seja, no organismo, a gente consegue perceber. Às vezes o cuidador ele não tinha e começa a desenvolver diabetes, pressão, por exemplo, como eu falei ali, dores nas costas, sobrepeso, olha só, e muitas vezes doença emocional também, como depressão, ansiedade, tudo isso, às vezes até perda de dentes, porque se negligencia tanto, não vai nem ao dentista, não faz nenhuma avaliação, não faz uma consulta, não faz um exame. E quando pensa que não, já perderam dor de dente, que foi na emergência só, ou então o dente está um caco já, aquele dente ali escuro, e você percebe isso que a pessoa nem se cuida mais, só está olhando para o outro, e está se anulando completamente. Então isso é muito comum, e isso também vai facilitar essa sensação de culpa no momento de frustração, de algo que você se cobrou tanto, não foi possível realizar, ou não aconteceu da maneira como você imaginava que deveria ou que iria acontecer, e aí se frustrando, você depois se sente culpado por tudo isso. Daí porque é preciso refletir sobre esse assunto e falando sobre isso, a gente entender que pode fazer de uma forma diferente. Então, até aqui
disso que eu estou compartilhando com você. Se você já tem alguma coisa que você consegue aí testemunhar, então eu peço que você deixe seu comentário aqui nesse vídeo. Eu leio todos os comentários e comento também o seu comentário. Eu trago ali mais informação dentro do comentário que você deixa. Inclusive, quando você comenta aqui, você consegue demonstrar para outras pessoas que essa realidade que ora você enfrenta é a mesma realidade de muitos, ou muito semelhante. É um contexto muito parecido e, infelizmente, como não se conversa sobre esse assunto, a gente acha que somente nós estamos vivendo essa realidade, quando na verdade existem milhares de lares no nosso Brasilzão, que é gigante, de pessoas enfrentando essa mesma dificuldade, com essa mesma angústia e com essa mesma sensação de culpa. Então conta a sua história aqui, deixa algum relato, que aí isso vai fazer com que a gente consiga refletir junto e crescer no conhecimento. Inclusive, se teve alguma estratégia que você conseguiu montar aí dentro da sua estrutura familiar para poder melhorar essa condição e hoje você se sente melhor, também ajuda muito quem está lendo os comentários juntamente comigo aqui dentro desse canal. E olha só, essa falta de apoio então de outro familiar é justamente uma causa comum, como eu falei aqui dentro, e causa um isolamento e muitas vezes até o conflito. Como eu falei, são 4, 5 filhos, a realidade hoje muitas vezes é essa, 4, 5 filhos que são responsáveis ali, na verdade, que são filhos, mas que só tem um ou dois no máximo responsáveis ali, que estão no dia a dia, que dividem as dormidas principalmente. Pronto, eu tive que mudar aqui a posição da câmera, porque senão ia ficar um sol aí na sua cara. Pois bem, falando então justamente dessa densidade, onde a falta de apoio é muito grande. Como eu estava falando, 4 ou 5 filhos ali que existem, na verdade, somente um ou dois participam diretamente do processo do cuidado. E aí isso faz com que aquela pessoa que mora mais distante, que não participa, não entenda do processo, da densidade, como é difícil realmente o dia a dia, porque é repetitivo, porque tem muitas responsabilidades a serem tomadas, decisões importantes a serem tomadas, e muitas vezes a pessoa queria dividir isso e não consegue, porque o outro filho não participa em nada do processo. Existe inclusive a necessidade de a gente imaginar e de compreender que a gente pode realizar algumas atividades que são essenciais e que são aquelas que realmente só você pode fazer, e aquilo que você pode delegar, ou seja, ensinar outra pessoa, não é mandar, não entenda, né, de forma equivocada, ou então se não é deixar de fazer e se negligenciar o cuidado por conta disso, não, mas ensinar alguém como talvez a hora do banho, a hora de dar a refeição, que isso daí você não pode fazer. Você, enquanto filho, não pode deixar de estar presente, de ter aquela conversa que só você consegue ter, de rememorar ali alguma história, de trazer ali alguma informação de algum familiar importante para o seu familiar, para o seu pai ou para sua mãe. Ou seja, de viver ali um momento de afeto que é realmente do filho, da filha, e que não cabe a um cuidador que vai ser contratado, alguém que vem para somar, tá? E aí daí, porque eu já até comentei, é importante, a gente às vezes não tem alguém da família que participa, mas pode ser um vizinho, pode ser um amigo, alguém que vai estar ali para te ajudar em algum momento, para você conseguir ir no médico, para você conseguir ir no supermercado, para viver algum momento de lazer, alguém que você tem confiança, ou até um profissional que vem para tirar uma folga sua no sábado, no domingo, ou no final de semana, você orientando como que vai ser, porque isso é muito importante. O cuidador ele precisa sim ter esse momento, porque se ele não tiver uma pausa, ele vai entrar num cansaço extremo e isso é muito perigoso. Uma outra coisa que é muito importante é a gente pensar nas estratégias emocionais em si. Existe sim formas de lidar com essa carga diária desse cuidado e eu quero compartilhar isso com você para que talvez isso seja aquilo que hoje você não vive e que vai fazer diferença na sua realidade, que é justamente é, viver ali com atenção plena naquele momento que você está realizando aquelas tarefas e fazer uma coisa de cada vez. Muitas vezes num dia você quer resolver o mês inteiro, todos os problemas de uma vez e assim não dá certo. A gente realmente sobrecarrega. Eu e você nos sobrecarregamos. A ideia é montar um plano para a semana. Você pode sentar no final de semana, o que é que vai ser a segunda, a terça, a quarta, mais ou menos, colocando poucas tarefas ali a cada dia. O que é que eu conseguiria delegar disso aqui? Ou seja, o que é que poderia ser feito por outra pessoa que não por mim? Porque aí você pode ter algum intervalo durante o dia, e a ideia é ter diariamente algum intervalo, para você fazer um momento de reflexão, técnica de respiração, um momento de silêncio, para você recarregar suas energias, recarregar ali a sua bateria, para dizer assim, para você conseguir dar conta de tanta coisa que você tem que fazer durante o dia. E não ir só empurrando com a barriga e acumulando, e talvez ali uma chateação, alguma frustração, porque eu sei que quem cuida de um idoso, principalmente quem tem Alzheimer, ali na fase moderada em diante, escuta às vezes xingamento, tem que ouvir críticas,
nunca escuta um obrigado, como se fosse uma obrigação sua aquilo que você está fazendo, como se não tivesse nunca um agradecimento, uma gratidão, um reconhecimento, e muitas vezes não é isso. O xingamento, a forma de agir do idoso que tem demência, ele não tem consciência do que ele está fazendo. Mas se nós temos consciência de que ele tem uma doença que se manifesta assim, a gente já interpreta de uma forma diferente, olha só, e na nossa esfera do pensamento a gente fica mais tranquilo. Diferente de uma pessoa que não tem esse conhecimento, acha que tudo é birra, acha que tudo é porque o idoso quer que ele está fazendo assim, na verdade não é. E aí se torna muito mais denso, você fica muito mais cansado, você fica achando, inclusive, que tudo isso que você está fazendo é em vão, porque você só recebe patada, vamos dizer assim, você só recebe palavrão, você só recebe reclamação, você só recebe ingratidão da pessoa que hoje você está cuidando. Mas na verdade, se ele tem demência, né, que é a demência de Alzheimer, a mais conhecida, certamente é por conta dessa dificuldade, comunicação, compreensão e evolução da doença que ele tem hoje. Então, a gente precisa entender tudo isso para ficar claro, tá? Você precisa de um momento de lazer, como eu falei, isso tem que entrar nesse seu plano da semana, tem que ter algum momento de lazer. Inclusive, quando tem mais de uma pessoa que consegue dividir as noites de sono, isso é ótimo, porque a gente sabe que quem cuida de um idoso, vez ou outra ele não dorme, ele troca por algum motivo o dia pela noite. E na demência é muito comum isso. E aí deixa muito cansativo quando você não tem ninguém para dividir as noites. Você ser um cuidador 24 horas por dia cansa muito, e isso gera com mais facilidade sensação de culpa, porque você fica com mais cansaço emocional e físico, com mais rapidez, com mais facilidade, fica ali com o pavio curto, como se diz, e se estressa, e grita com muita facilidade, e aí depois se culpa por conta disso. Então tem que ter ali realmente um descanso, né? E é importante aquilo que talvez você nunca parou para pensar, que você deve celebrar assim as suas pequenas vitórias. Que é o quê? Quando você faz uma refeição e ele se alimenta, ele aceita, a forma como você conduziu algum momento de agitação dele que deu certo, que ele tenha dormido, que ele tenha aceitado o banho, que ele não esteja perdendo peso, enfim, são tantas realidades, pequenas realidades que você consegue ali no dia a dia mudar, pequenos pontos dessa realidade que devem ser celebradas. Um sorriso que ele dá, às vezes um momento que ele dança, né, uma alegria. Então, assim, um momento de descontração que você consegue interagir ali com ele, porque quem tem demência oscila ali na cognição, ou seja, na capacidade de compreensão das coisas. Em algum momento ele está lúcido, depois não está. Mas naquele momento de lucidez, é um sorriso verdadeiro, é alguma coisa que ele diz que traz satisfação. E aí você tem que celebrar esses momentos que são pequenos, mas que são grandiosos, para que você ali se recarregue nesse seu cuidado, nesse processo de cuidado, que eu sei que é muito denso. Inclusive, existe um treinamento que eu criei chamado Recomeço, onde na descrição desse vídeo aqui abaixo você tem acesso ao primeiro link que está aí. E eu ensino justamente nesse treinamento, é como se você se tornasse meu paciente, técnicas de respiração, de como você pode parar para pensar e colocar no papel essa estratégia de entender o que é que hoje te traz ansiedade, como você pode lidar com isso melhor para gerar menos crise e fazer com que para frente você consiga levar com mais leveza todo esse processo. Então vale muito a pena conferir se essa é hoje a sua realidade. Está aqui abaixo desse vídeo ali nos 3 pontinhos, no mais, né? 3 pontinhos ali na primeira parte da descrição desse vídeo. E eu queria ainda acrescentar para você que você não está sozinho, que essa luta é de muitos, que esse sentimento, essa sensação de culpa, muitos têm. E com o meu trabalho com isso diariamente, eu pergunto, depois que a pessoa se abre um pouquinho, como que ela tá, como que ela se sente hoje, se ela não tem esse desejo muitas vezes de abandonar, de sair, de largar a mão. E muitos confessam que sim, têm coragem, perdem a vergonha de reconhecer que sim. Por quê? Porque estão cansados. Porque não tem outras pessoas para dividir, porque não tem talvez tanto conhecimento como a gente está discutindo aqui nesse momento. Daí porque eu entendo que o conhecimento ele realmente transforma a realidade do cuidador, a realidade, né, de quem está cuidando, e também transforma o cuidado do idoso. Porque se você está melhor, o idoso também vai ser melhor cuidado, porque você vai estar entendendo melhor do processo, ele vai receber melhor aquilo que você se propõe a realizar na vida dele. Inclusive eu vou deixar aqui um outro vídeo aqui na tela final para você acompanhar, que tem tudo a ver com esse vídeo, com esse tema de culpa que eu acabei de compartilhar com você. A gente se vê então no próximo vídeo. Continue aumentando o seu conhecimento. Um grande abraço. Que Deus abençoe a sua luta.